A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, especial a todos os meus conterrâneos, vargelegrenses, miraienses, onde me encontro aqui durante a semana, na casa de minha mãe. E segunda-feira, se Deus quiser, retornaremos a JF. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre juventude brasileira. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize ETIM 98801 2675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ora, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a juventude brasileira. De modo geral, a sensualidade está presente em todas as manifestações sociais e culturais do Brasil. Apela-se de forma brutal até para a sexualidade infantil com os programas e de apresentadoras, que é muito longe de qualquer modelo pedagógico, moral ou cultural. Para as crianças são meros símbolos sexuais, despertando a sensualidade de crianças e adultos. Isso é algo assim muito preocupante, porque é notório, né, esse estilo de apresentações de programas infantis no Brasil, com raras exceções, obviamente. Este estado de coisa atinge a juventude, dispersando suas energias vitais, mergulhando-a num estado de devaneio constante, em que só contra a satisfação, mergulhando-a num estado de devaneio constante, em que só conta a satisfação sexual, todo o resto perdendo seu atrativo. A apatia de jovens brasileiros provém da vampirização sexual. André Luiz disse no certa feita que a sexualidade desregrada é onde o homem de bem se perde. Quantos missionários que aqui chegaram com missões nobres e se perderam exatamente na sexualidade. Então, temos que tomar muito cuidado. Trata-se, porém, na maior parte das vezes, de uma religiosidade muito ligada ao sentimento, mas pouco racionalizada. E a gente sempre fala que a fé deve ser racional, deve ter uma lógica, um bom senso, senão não deve ser aceita. Por isso, tantos sincretismos e mesmo a tendência reconhecida do Brasil de frequentar diversos grupos religiosos simultaneamente. Existem até aqueles que frequentam várias instituições religiosas. No mês, por exemplo, vai em todas, ou as possíveis, cerca de sua casa.
Ora, a pessoa tem que se definir também, né? Também é sintoma de incoerência ideológica, de falta de firmeza de convicções. O respeito a todos os credos, as facções e, de fato, uma conquista, mas não significa que possamos adotar ao mesmo tempo diferentes práticas e doutrinas contraditórias entre si. É que falta a maioria justamente essa capacidade de reconhecer ideias, compará-las, distingui-las. Essa habilidade de raciocínio não é devolvida por nossa educação. Assim, os jovens brasileiros, que em sua maioria têm bons sentimentos e uma fonte de tendência religiosa, uma fé inata em Deus, vagam perdidos numa nebulosa mental, onde se misturam teorias e tendências. Entre essas mentes, onde sobra o misticismo, mas também falta lógica, existem até aquelas que conciliam niilismo com religiosidade. Um fato, aliás, universal hoje nos movimentos superficialmente esotéricos, entre eles o chamado New Age, onde se busca uma religiosidade misturada a relativismo moral. No Brasil, porém, há muita gente de religiões tradicionais e até espíritas que cometem tal incongruência no meio dessa nebulosa ideológica, que provavelmente é o caldo de onde sairá uma fé mais coerente e racional. Os ingredientes espíritas têm larga aceitação. À parte aos jovens declaradamente espíritas, há muito que aceitam a reencarnação, a mediunidade, apesar de certas confusões conceituais. O espiritismo tem chegado, graças a Deus, a um número considerável de jovens, principalmente universitários, que se interessam pela sua fé raciocinada. Isso tudo demonstra que a juventude brasileira se compõe de espíritos que já têm pelo menos uma vaga intuição das verdades fundamentais da existência. Além desse dom inato que trazem de outras experiências, essas verdades são muito mais divulgadas e aceitas pela população brasileira. Por tudo isso, quando essa juventude se desgoverna no sexo ou se perde nos caminhos do egoísmo e no niilismo, tem maior responsabilidade do que jovens de outros países que cresceram ao influxo do pesado e intransponível materialismo. O que não dizer então de jovens espíritas que foram alimentados desde cedo com uma doutrina racional e esclarecedora, porque a juventude brasileira possa assim cumprir os seus atos, os seus altos destinos e aproveitar seus diversos talentos. Preciso que eles, se podem exercer sobre ela alguma influência, a ajudem a desenvolver a razão sem perder o sentimento, dando-lhes o substrato de uma fé mais sólida e, principalmente, despertando-lhe a consciência para a retidão moral e a disciplina dos instintos. Sexualmente equilibrada e com um raciocínio mais organizado, deverá dar ao mundo o exemplo da fraternidade, do calor humano, da alegria, da criatividade e da fé, que são as qualidades básicas de nosso povo. Muitos talvez pensassem que a análise do educando, porque o processo de educação possível estaria encerrado na juventude, como a aquisição de um diploma e com a maioridade física e mental. Entretanto, não é assim. A educação, como já vimos em nossas definições iniciais a respeito, é qualquer influência positiva em qualquer época da vida, em qualquer relação humana. Somos eternos aprendizes, não importa exatamente a idade, né? Você pode estar com uma idade avançada e continuar estudando. Se hoje se incentiva e se apoia com toda a razão, desde a alfabetização até os estudos universitários, para pessoas que atingirem a maturidade e mesmo a velhice, porque dentro de um conceito mais global de educação, que vai além da instrução, deveríamos nos deter na juventude. Além disso, quando o verdadeiro processo educativo é despertado, o que deveria ser o objetivo de toda a educação, seja na influência, na adolescência ou na juventude, entrega-se ao próprio indivíduo a sua autoeducação, e a autoeducação nunca para. Ou seja, não para porque você está sempre aprendendo. Eu sempre gosto de dizer que Deus instrui o homem através do próprio homem. Quantas vezes aprendemos com os outros, né? Algo assim de suma importância. Vários pedagogos apontam a vida como um processo.
de educação permanente. Isso é ainda mais óbvio no ponto de vista espírita, pois compreende-se que tudo no universo progride e a grande lei que nos rege é a lei de aprendizado contínua da evolução ininterrupta do aperfeiçoamento em todos os campos. A estagnação, o comodismo, a parada à margem do caminho é uma das piores infrações à lei. Então, meus queridos irmãos, pensemos nisso, porque somos eternos aprendizes. Hoje em dia, reconhece-se que até do ponto de vista profissional e social, quem não se atualiza e apenas permanece com a bagagem recebida na educação da infância e da juventude, não consegue nem mais a própria permanência no mercado de trabalho. O mundo moderno tem passado por transformações tão aceleradas, tanto tecnológicas quanto econômicas e sociais, que para sobreviver é preciso mudar a cada instante, adaptar-se, aprender sempre. No plano existencial, analisemos, pois, o que significa viver a maturidade do corpo de maneira equilibrada e saudável. Em permanente processo de autoeducação e quais os desvios e tropeços mais comumente observados. Quando atinge a maturidade no plano físico, a partir dos 35 ou 40 anos, o espírito deve, então, já estar integrado nos objetivos da vida, consciente de sua vocação e de sua tarefa na presente existência, assumindo integralmente suas responsabilidades. A maturidade deve ser um período de menores conflitos, de maior serenidade, de mais equilíbrio emocional. Uma fase em que um ser demonstra a plenitude de sua personalidade espiritual, enriquecida pelas experiências presentes. Mostra o grau de perfectibilidade possível na atual encarnação. Essa integração no próprio roteiro não significa estagnação, mas permanente luta e ímpeto de aprendizado e evolução. Todavia, para aquele que realmente já atingiu a maturidade psíquica, as lutas e o estado de constante aperfeiçoamento não implicam em tormentos e tempestades. Se está imbuído do conceito de imortalidade, sabe que a partir da maturidade, seu corpo tenderá ao envelhecimento para atingir o porto da morte, mas seu espírito é sempre jovem e viverá eternamente, acumulando a cada dia as experiências necessárias à sua evolução. Não que devamos ser cultivadores da morte, mas quando compreendemos que ela não existe, pomos nossas metas para além da vida eterna, no âmbito da eternidade, é daí que nos vem a serenidade interior e a juventude permanente de espírito, guardando sempre os dons da esperança, do entusiasmo e da vontade perseverante. Enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova a cada dia, dizia o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Nas relações humanas, o homem e a mulher maduros são aqueles que sabem apoiar o semelhante, dão forças aos que precisam e sabem vencer as próprias dores para consolar as do próximo. É justamente na época da maturidade que os pais têm os filhos na adolescência. Ora, é aí que a estabilidade emocional e psíquica de uns devem ser a referência e a segurança de outros. Assim, a maturidade implica em superação de egoísmo, que é sempre um infantilismo psíquico. Centrando a mente apenas em torno de si mesmo, o egoísta é incapaz de enxergar o outro e vive mergulhado nas próprias lamentações ou nas próprias ambições e desejos. A visão distorcida que tem de todas as situações faz com que ele atravesse a vida em estado de alienação da realidade. Entretanto, não se deduza que o espírito, para viver a maturidade com equilíbrio e discernimento, deva ter elevadíssima estatura moral. Pessoas medianas, se têm um histórico mais ou menos saudável na vida presente e se esforçam para cumprir sua parte, podem muito bem ter segurança psíquica e serem homens e mulheres maduros, dentro das imperfeições comuns à média da humanidade.
Mesmo aqueles que tiveram uma adolescência e uma juventude atribuladas e cheias de conflitos e até de obsessões, podem aproveitar o avanço da idade para irem se equilibrando e se ajustando. Essas são as personalidades que aproveitam alguma coisa das experiências existenciais. Aliás, a serenidade vem justamente no dever bem cumprido e é prova de que o espírito está no caminho certo. Em cada grau evolutivo, em cada tarefa existencial, existe um patamar de acerto e de fidelidade a si mesmo, cuja consequência é um bem-estar íntimo, que mesmo as circunstâncias externas mais difíceis da vida não podem abalar. Mas esse estado não se dá num passe de mágica. Se já não for uma conquista anterior do espírito, apenas depois de muitos e árduos combates consigo mesmo, para vencer tendências negativas e impulsos desequilibrados, é que vem a serenidade relativa, que cada um pode alcançar no seu estágio evolutivo. Se o indivíduo estiver sinceramente buscando seu autoaperfeiçoamento, ao aportar à maturidade, ele já terá tido tempo de disciplinar seus instintos, de temperar os impulsos mais tempestuosos com a reflexão e com a elevação de pensamento, enfim, de ter trabalhado suas arestas mais graves. O autoritarismo se caracteriza pelo despeito à personalidade alheia, suas opiniões, vontades e modo de vida. O autoritário quer impor-se ao outro com violência, com persuasão insistente ou com chantagens sentimentais. A tendência ao autoritarismo pertence ao espírito, como todos os vícios e virtudes, traz do passado ou que se desenvolve no presente. Mas é na idade madura que esse apetrecho negativo da personalidade se manifesta mais fortemente. Porque então a criatura já pode ter superado os impedimentos sociais, educacionais, circunstanciais, que possam ter dificultado o seu exercício antes. Ainda quando jovem, está mais ou menos sujeito à tutela alheia. Ainda está iniciando sua carreira de vida e pode não ter muita oportunidade de exercer o poder sobre ninguém. Mas conforme avança em idade, adquirindo maior respaldo social, profissional e hierárquico, vai dando mais vazão ao instinto de dominação. É verdade que o espírito autoritário pode revelar desde criança sua tendência, procurando exercer um poder indevido sobre colegas, amigos, irmãos ou primos, e até sobre pais e professores. Mas se o indivíduo é trabalhado convenientemente pelos educadores e depois pelo próprio esforço, poderá alcançar mais tarde uma postura mais liberal e branda. Se fortalecido ou descuidado pela educação e referendado na maturidade por status social, título acadêmico ou condição financeira, o autoritarismo pode atingir a sua manifestação mais aguda, enredando muitas criaturas nas teias da infelicidade e do desamor. Estreitamente ligado ao autoritarismo é o caráter conservador que algumas pessoas de idade madura demonstram. Também esse aspecto pode aparecer desde a infância, adolescência e juventude. Mas é preciso atenção com esse conceito. Uma pessoa conservadora é aquela que se apega a certas tradições do passado e não aceita o progresso da humanidade, desde as novas tendências tecnológicas até renovações políticas e sociais. Do ponto de vista adotado, nessa obra devemos considerar conservador um espírito que se opõe ao progresso, naquilo em que realmente está havendo uma evolução, e não como consideram muitos hoje em dia, o que rejeita algo e que parece moderno e avançado, mas na realidade é contrário às leis morais que devem nortear o desenvolvimento. Por trás do conservadorismo, geralmente está o interesse pessoal e o apego a certos privilégios do passado, ou ainda, o comodismo de uma personalidade que tem resistência à lei do progresso, por ter se cristalizado excessivamente num certo modo de vida, numa determinada visão de mundo. Autoritarismo e conservadorismo exprimem ambos a estagnação do espírito, porque derivam justamente da atitude daquele
e acha nada mais poder ou dever aprender. Autoritário e conservador é o que se acha como dono absoluto de todas as verdades e por isso nem se dá o trabalho de ouvir outras pessoas, muito menos as mais jovens. Ora, além do fato de estarmos sempre em estado de aprendizagem, há muitas pessoas mais moças que podem ensinar algo aos mais velhos. Primeiro, porque mais integrados ao mundo atual, já tendo recebido uma educação diferente, mais familiarizadas com a tecnologia ou com novos modos de pensar o trabalho. E segundo, em alguns casos, porque podem ser espíritos mais evoluídos. A estatura moral de alguém não se mede pela idade física. Descrevemos aqui as fases da existência e as características de cada uma. Mas devemos sempre levar em conta que acima dos condicionamentos terrenos paira o espírito soberano. É o autoritarismo aliado ao conservadorismo que mais afasta os jovens das pessoas mais velhas. Pela sua tendência natural de renovação, o jovem choca-se com os padrões estabelecidos e adotados por pessoas maduras, que não desejam nenhuma espécie de mudança para não serem obrigadas a se mexer da posição cômoda em que se colocaram. Mas se jovens e maduros estivessem iluminados por um desejo sincero de amor e de aperfeiçoamento, observaremos, por um lado, adultos maduros, empenhados sempre em se atualizar e progredir, por amor a si mesmo, para melhor compreender os jovens, sem abdicar dos princípios morais úteis. E, por outro lado, veremos jovens enganjados nas renovações do progresso, mas tolerantes para com as dificuldades de pais e amigos mais velhos, em acompanhar o tufão dos tempos. Poderão também os mais moços atuar pedagogicamente, estimulando mudanças de mentalidade, mas norteando-se sempre pelos valores morais indispensáveis. Com diálogo aberto e franco, com amor e com um terreno em comum, que são justamente aqueles valores, não mudam, pois pertencem à ordem e à estrutura do universo. Qualquer conflito poderá ser superado. Viver bem, aproveitando os anos e os dias para o engrandecimento interior, estar convicto da própria imortalidade, ter se desprendido gradativamente dos prazeres e dos bens terrenos, amar familiares e amigos sem apego e desejo de dominação, nunca ter perdido a alegria e o gosto de viver e de aprender, enfrentar sempre e até o fim as dificuldades e problemas com ânimo firme. Essas são as condições essenciais para uma velhice sábia e calma. Essa fase da existência pode ser de grande beleza espiritual, se o indivíduo estiver consciente do seu destino eterno, se tiver acumulado experiências proveitosas e puder repartir com mais jovens o testemunho de uma vida exemplar, os conselhos da sabedoria, a simplicidade de espírito, tudo isso ao clarão da imortalidade, que está batendo às portas, diante do corpo em degeneração. Não se deve, porém, idealizar os velhos pensando que todos eles sejam modelos de experiência e sabedoria, apenas porque chegaram à idade avançada. Como todas as outras fases da vida, essa também está condicionada à evolução do espírito e a velhice ainda mais pela vida que o indivíduo teve na presente existência. O velho que sabe viver a velhice não faz de sua experiência presente motivo de desprezo e distanciamento dos mais jovens. Ao contrário, se a vida lhe serviu para um amadurecimento real, sua visão terá se alargado e terá adquirido muito maior capacidade de compreensão dos problemas humanos, mais ampla dose de ternura para com o próximo. Não se isora na falsa superioridade, na intransigência e na intolerância, criando barreiras com o mundo. Também se entrega ao descanso e à amargura pela soma de dores e fracassos que sofreu. O espírito consciente transforma todo sofrimento em oportunidade de elevação e não permite que marcas deixadas se tornem nódoas de desilusão e revolta em seu coração. Nesse mundo, todos passam por dificuldades. Todos têm sua cota de padecimento físico e moral. Mas quem enxerga o alvo eterno da existência não se deixa magoar pela vida, pois sabe que aqui tudo é efêmero.
Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. És professor. Professas, ensinas, ministras aulas, és professor. Teu coração chegou à terra preparado para a missão que desejas desempenhar. A tua mente se ilumina cada vez mais para corresponder com sabedoria aos chamados das mentes que te buscam. Dividindo o teu saber, espalhas a chama do conhecimento que retira da ignorância as almas que em ti confiam na esperança de brilhar. Dividindo o saber, multiplicas os sábios. Equação curiosa: quanto mais divides, mais multiplicas. Teu comportamento está sempre sob a autovigilância, pois sabes que teus exemplos serão sempre imitados e os trazes recheados de esperança. Servindo de espelho, constróis um mundo novo. Tua alegria está em ver tuas lições serem aprendidas com um sentimento de felicidade. Teu sorriso clareia faces e mentes. Teus passos são firmes no propósito abraçado de cumprir teu desiderato. O caminho que traças é rota para os que te admiram. Teu olhar perspicaz enxerga muito além do olhar comum, porque olha firme nos olhos, atravessando as janelas da alma. Tua voz ganha tonalidades variadas, de acordo com a precisão e importância do ensinamento que transmites. Esses tons repercutirão na lembrança dos que te ouvem. Tuas mãos alertas acodem, amparam, acarinham, indicam com segurança a direção a seguir. A sinalização dada por elas é rota de conhecimento e de sabedoria. Teu pensamento está sempre envolvido com a lição a ser repassada e com aqueles que a deverão assimilar. Vários conceitos e ideias serão despertados conforme o ensinamento ofertado. Tua responsabilidade ecoa para além da vida. Teu exemplo é lição que espalhas ao redor. No mundo, temos professores que contribuem para a nossa ilustração, para a nossa instrução. Mas temos algumas almas especiais que conseguem nos deixar marcas profundas para a vida inteira. Aqueles que vivenciam a tarefa com paixão não são apenas professores. Para os olhos dos alunos, se transformam em heróis, exemplos, companheiros de jornada, amigos. O verdadeiro professor é aquele que inspira seus alunos a pensarem por si mesmos, a superarem a si mesmos, a vencerem os desafios, a crescerem continuamente. Jesus, o Mestre dos Mestres, é e sempre será o modelo a ser copiado, o guia a ser seguido em todas as áreas. O amor sempre foi sua inspiração, onde e com quem estivesse. Sua paciência, o combustível a mover a máquina do saber e desvendar capacidades adormecidas. Sua dedicação era bem orientar e conduzir seus pupilos. O respeito com que tratava sábios e ignorantes das verdades que defendia, fazia-os respeitadores e fiéis. Usando de exemplos cotidianos e naturais com os seus aprendizes, até hoje desperta indagações sobre a verdadeira meta a alcançar. Seu olhar, penetrando o olhar do aprendiz, desvendava os recônditos da alma. Seu toque gentil restaurava a vontade de vencer obstáculos e desvendar novos caminhos. Jesus, o Mestre que se fez exemplo, aguarda que nós, aprendizes da arte de ensinar, nos tornemos inspiração para nossos alunos e seguidores.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, finalizando o nosso programa da noite, agradecemos pela presença amiga de benfeitores espirituais que sempre nos intui, orienta-nos a falar o melhor, né, do seu Evangelho, Senhor, aos nossos irmãos sintonizados com a nossa emissora, com o YouTube. Pedimos então as bênçãos de luz para todos esses companheiros que estão sempre conectados conosco há muitos anos. Desejo a todos muita paz e que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.